não estou com vontade de fazer nada, né? A gente tem vários termos médicos que a gente usa para isso, né? Mas é uma queixa muito comum de consultório de qualquer especialidade médica, né? Muitas vezes o paciente reclama e fala com o médico no contexto do tratamento de uma doença de coluna, de uma dor de cabeça, né? De até um tumor cerebral. É justamente isso. Muitas vezes a pessoa, a gente usa esse termo, né, de abulia, né? Ela não tem vontade de fazer as coisas, né? E muitas vezes isso vai junto também com a falta de prazer em fazer as coisas. Então, muitas vezes é aquele paciente clássico que ele fica apático, né? Existe a situação, né, que é a depressão, que está dentro dos critérios, dos sintomas, no contexto de um paciente depressivo, né? É esses sintomas, né? Mas muitas vezes a gente vê um leque de opções e de possibilidades de diagnósticos clínicos que podem acontecer esses sintomas, né? Muitas dessas doenças, né, são doenças metabólicas, doenças clínicas. Então, muitas vezes o paciente, quando fala que está sem vontade ou não está conseguindo, né, isso pode estar relacionado, por exemplo, com um quadro de insônia. A gente sabe que o sono é central no nosso cérebro, né? Tudo que a gente faz, né, ele precisa de recuperação diária. Não é à toa que o ser humano dorme 8 horas por dia, um terço da nossa vida a gente está dormindo. Então, se você não dorme, se seu cérebro não se recupera, uma série de queixas você vai ter. E muitas vezes o paciente fala isso, eu não estou com vontade de fazer nada, eu não estou conseguindo fazer nada, né? Então, quadro de insônia é muito comum a gente ver no consultório, né? Eu dei o exemplo inicial, óbvio, né, da depressão, que é o clássico do paciente referir nisso, né? E a gente sabe que a depressão é muito comum, 5% da população tem, mas estou mostrando para vocês outras causas também que podem ser, né? Existem causas metabólicas. Como assim causa metabólica, Júlia? Por exemplo, um paciente que tem anemia, normalmente ele se queixa de uma forma semelhante. O oxigênio no sangue a gente leva para os tecidos com as hemácias. E muitas vezes o paciente que está com poucas hemácias, está com anemia, por diversos fatores, por perda, por deficiência de vitamina B12, por deficiência de ferro, uma série de coisas, ele fica sem vontade de fazer as coisas, ele não tem força para fazer as coisas, né? E às vezes o sangue não está chegando nem direito no cérebro, então ele sente que o raciocínio dele está mais lento, tudo isso. Então também é uma queixa muito comum desses pacientes. Além disso, né, o paciente com hipotireoidismo, a tireoide é uma glândula central que estimula nosso cérebro como um todo, e às vezes o paciente refere justamente isso, né? Eu não estou produzindo bem, eu não estou legal, não estou conseguindo fazer as coisas, e esse paciente pode ter um hipotireoidismo, né? Tem uma série de alterações na glândula que a gente chama hipófise, os tumores cerebrais a gente vê com uma frequência muito grande, né? Tumores produtores ou não produtores, que ele muda uma série de hormônios do nosso corpo, que são responsáveis também para a gente se sentir vivo, ativo, estimulado, e às vezes a queixa do paciente é justamente isso: estou sem vontade de fazer as coisas, não estou conseguindo fazer as coisas, estou parado demais, né? E aí quando você vai investigando com o contexto do paciente, às vezes tem outros sintomas que lembram a gente os tumores de hipófise, a gente vai fazer a avaliação e muitas vezes vai descobrir. Veja a quantidade de doenças que eu estou falando. Além disso, as hipovitaminoses, né? O paciente tendo carência de vitamina B12, B9, muitas vezes isso vai refletir até em anemia, outros quadros também, o paciente às vezes reclama justamente disso, né? Claro que o destaque muito grande quando o paciente fala isso, a gente vai lembrar sempre da depressão. Os transtornos depressivos, como eu falei no início, é um grande destaque. A gente, como médico, vai avaliar, muitas vezes vai encaminhar para o psiquiatra, às vezes vai começar uma medicação, é um problema de saúde muito comum em qualquer consultório, na gente da neurocirurgia também acontece. Às vezes você começa um tratamento e o paciente fica bem com esse tipo de tratamento. Então percebam que parece, às vezes, uma queixa ser algo muito simples. Ah, tá sem vontade de fazer nada, tá mais no quarto, tá mais parado, as pessoas já carimbam dizendo que a depressão pode ser os sintomas. Lembrando, agora vamos para as coisas muito raras que eu li do meu dia a dia. Eu tenho vários pacientes com tumores cerebrais, em especial tumores frontais, meningiomas, tumores de goteira olfatória, né, gliomas, que o sintoma começa desse jeito. Porque às vezes é um tumor de crescimento lento que vai comprimindo a região frontal, que é responsável por essa volição, vontade de fazer as coisas. E às vezes aquele paciente tem um edema frontal e muitas vezes a única queixa dele é justamente isso, falta de vontade de fazer as coisas. Não é para assustar ninguém não, que é muito mais comum as outras causas, mas só para você entender a amplitude que uma queixa pode vir. Espero